Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Nós vamos falar agora do Teorema Fundamental do Cálculo, a primeira parte. Esse assunto é de suma importância. Ele tem excessiva recorrência nas últimas provas da Marinha. E se porventura você não entender algo, tire dúvidas no dia do aulão de revisão. Tira todas as suas dúvidas, porque esse assunto, embora ele não seja um assunto complexo, é um assunto que a Marinha gosta de cobrar recorrentemente. Agora que nós vimos as propriedades da integral definida, nós podemos avançar agora para os teoremas fundamentais do cálculo. E ele se divide em duas partes. A parte 1 é a parte que nós nos atentaremos nesse momento. Ele se resume em você definir uma função de uma integral. Nós já vimos diversos tipos de funções. Funções exponenciais, funções logarítmicas, funções de potência de x. E agora, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo nos define uma função que é baseada em uma integral. Como nós mencionamos, o teorema fundamental do cálculo é escrito com funções que são dependentes de integrais. Nós não vimos nada do tipo, nós já vimos funções de seno, cosseno, arquisseno, arquicosseno, mas não função desse tipo. Para a gente entender o conceito, vamos puxar aqui um gráfico de uma função constante. A primeira coisa que nós observamos é que a minha função que está aqui dentro dos limites de integração, no meu integrando, né, o nome desse termo, ela depende de t e não de x. Por que ela depende de t e não de x? Porque o x ele vai acabar entrando no argumento de t. Isso a gente vai ver mais daqui a pouco. Então vamos, por exemplo, supor que a gente tem uma função f de t igual a k. Então, os meus limites de integrações eles podem ser escritos da seguinte maneira. Minha função f de x pode ser escrito como a integral de 1 a x de f de t dt. E aí eu escolho qual o valor de x, ou seja, eu fico variando o meu limite de integração. Então eu acabo tendo uma função que seria, por exemplo, uma função de uma área. Área em função de x, porque aí para cada valor de x que eu tiver aqui, eu terei uma área diferente. Se eu escolho x igual a 2, eu tenho uma área. Se eu escolho x igual a 3, eu tenho uma área maior. Se eu escolho x igual a 4, outra área. Então, eu acabo tendo uma função que depende de uma integral, já que a integral, em suma, é o cálculo de uma área. Com base nesse conceito, vamos agora enunciar o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, parte 1, nos diz que se g de x é dada por essa expressão, ou seja, pela integral de a até x de f de t dt, então g' de x, ou, em outras palavras, o derivado desse g de x, é simplesmente f de x. O que esse teorema está nos dizendo? Que se você quer a derivada dessa função, que depende de uma integral, simplesmente você vai pegar o x que está aqui no seu limite superior e vai substituir no argumento. Simples assim. Então, digamos que o seu g de x seja integral, digamos, de 0 até x de t ao cubo dt. Qual vai ser o seu g de x? Linha, sua derivada, simplesmente pegar esse x e substituir no argumento. Logo vai ser x ao cubo. Essa é a resposta. Aparentemente muito tranquilo, né? Não importa qual seja o tipo de função, para esse caso, simplesmente você substitui. Quando é que a nossa vida começa a se complicar? Quando o nosso limite superior é uma função mais complicada do que x. Aí a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Vamos ver como é que a gente resolveria nesse caso. Então, digamos que nós temos h de x igual a integral de 0 a cosseno de x de t ao cubo dt. Ou seja, o nosso limite superior de integração é uma função. Então, a derivada do h de x, que seria o h de x', a gente vai continuar usando a mesma ideia. A gente vai pegar o cosseno de x e substituir dentro do argumento do t ao cubo. Então, vai ficar cosseno de x, só que ao cubo. Mas como a gente tem uma função dentro da outra, aí que entra a ideia da regra da cadeia. Lembra quando a gente derivava uma função que era composta por outra? Eu tinha que multiplicar pela derivada do argumento? Aqui não vai ser diferente, eu vou ter que multiplicar pela derivada do cosseno de x, que no caso é o argumento da minha função. Logo, meu h' de x vai ser derivada do cosseno de x menos seno de x, beleza? Aqui está a derivada dele. E multiplico por esse cara aqui, cosseno ao cubo de x. A cosseno de x ao cubo é a cosseno ao cubo de x. Então, o que muda é isso. Quando você tem o caso em que seu limite de integração é uma função, aí você vai substituir a função no lugar do t
ou seja qual for a função que esteja aqui que seja meu integrando, e multiplicar isso pela derivada dessa função, que está aqui no limite de integração, ou seja, a derivada do argumento. Então, em suma, sintetizando o que a gente está falando, se eu tenho uma galinha de x, cujos limites de integração vai de c até u de x, de f de t dt, a derivada dessa função vai ser simplesmente o u substituído no meu argumento, ou seja, no lugar do t, multiplicado pela derivada desse u, que é o seu limite superior. Então, a aplicação da regra da cadeia no teorema fundamental do cálculo. Aí está tudo beleza. Até agora parece que não são os casos, mas tem mais um caso que a gente precisa ver. A gente está vendo sempre com o argumento, com o limite inferior, perdão, sendo uma constante. E se os dois limites forem dados por funções? Nós temos, por exemplo, esse caso aqui. A função h de x ela é tal que ela é formada pela integral de e a x até x² de t a terceira dt. E nós vimos que o teorema fundamental do cálculo nos ajuda a calcular a derivada de uma função cujo limite inferior é uma constante. Nós queremos calcular a derivada dessa função que aqui é diferente. Para a gente conseguir resolver esse caso, a gente vai precisar relembrar a propriedade número 18 lá do nosso mapa mental, que é essa daqui. A integral, o desmembramento de uma integral. Integral de a até b de f de x pode ser escrito como sendo integral de a até c de f de x de x mais integral de c até b, desde que esse c esteja entre a e b. Beleza, ficou feito isso, então nós podemos escrever nosso h de x da seguinte maneira. Eu posso escrever que eu posso escrever como integral de e a x até um valor, uma constante c, de t ao cubo dt, mais integral dessa constante c até o x ao quadrado de t à terceira dt. Só que agora, esse termo aqui está certinho, está do jeito que a gente viu no teorema. Então a gente já pode resolver a derivada desse termo aqui, já que a derivada é a soma das derivadas, né? São termos individuais. Só que esse cara aqui ainda tem um porém. A função está no limite inferior de integração. Aí a gente vai precisar relembrar de outra propriedade das integrais, que seria a propriedade número 13. Integral de a até b de f de x é igual a menos integral de b até a. Ou seja, se eu inverto os limites de integração, eu coloco o sinal de menos aqui na frente. Então, o meu problema é porque o limite de integração está invertido. Eu posso colocar, então, um sinal de menos e escrever c a e a x t ao cubo dt, mais o restante. E assim, eu tenho, ao invés de uma função só, duas que estão de acordo com o que nós podemos usar no teorema fundamental do cálculo. Agora nós vamos resolver utilizando as regras do teorema fundamental do cálculo. Logo, o nosso h de x pode ser agora reescrito nesse formato. A gente pega o e a x e substitui no t. Então nós vamos ter que a derivada de h de x vai ser e a x ao cubo, e a gente tem que, como é uma função, né, a gente tem que multiplicar pela derivada dessa função. Mas, mesma ideia, a gente vai pegar o x ao quadrado e substituir no lugar do t ao cubo. Então vai ficar x ao quadrado ao cubo. Aí, como é uma função de uma função, nós vamos ter que multiplicar pela derivada do x ao quadrado, seguindo a regra da cadeia. Em seguida nós temos e a x ao cubo seria e a 3x, vezes a derivada de e a x, que é o próprio e a x, mais x ao quadrado a terceira, a gente multiplica os dois, fica 3 vezes 2, x a sexta. E a derivada do x quadrado, 2x. Para finalizar, lembrando que aqui é o nosso h de x, linha, né, a derivada, é a 3x vezes e a x, é a 4x, mais x a sexta vezes 2x, 2x a sétima. Então tá aí a nossa derivada, usando aí então o teorema fundamental do cálculo.